Estou esquecendo de alguém? Eu não vi ainda um par perfeito para o André Ramalho. Talvez até o André Ramalho não seja, mas hoje eu acho que porque inclusive ele tem mais capacidade com a bola. No meio, o time em algum momento foi perdendo pegada também. É um time no meio mais velho, o Bidon é mais novo, mas o Martínez e o Carrillo são dois jogadores um pouco mais velhos, mas o Martínez é pau para toda obra. Ele encara qualquer coisa. O Jailson ficou impressionado com o Martínez. Sim, forte fisicamente. Tudo. E o Carrillo também, Os dois. O Corinthians ontem ele só jogava no setor que o Carrillo estava. Né? Mas o Carrillo é menos físico. O Carrillo é um jogador mais técnico. Exato. E eu também não... Mas também forte demais. Muito. E eu, voltando aqui... Ele é muito grande, o Carrillo, né? Eu dei parabéns, ele não estava no ar ainda, né? Eu falei na abertura do programa, mas parabéns. Ô Bruno, porque dava a sensação também de que em algum momento, assim... Porque a gente estava falando sobre o primeiro jogo. O primeiro jogo, o Corinthians imaginava que seria muito mais fácil, entra com baixa concentração e aí não consegue impor o seu jogo. No segundo jogo, ele já estava ciente que ele entrou com baixa concentração e que, enfim, ele precisava apresentar o futebol, que a torcida estava lá e tal. E aí, o Hugo, na entrevista, ele fala uma coisa curiosa, que ele fala o excesso de vontade também atrapalha. Então, o Corinthians, no primeiro jogo, ele peca pela a falta de urgência e no segundo jogo, ele peca pelo excesso da urgência, foi isso? Então, mas aí também começa muita desculpa, né, gente? Né? Sim, muita desculpa contra um time que é extremamente fraco. Eu vi essa estatística, pessoal do Estatísticas do Corinthians. Os clubes venezuelanos foram a São Paulo 15 vezes. 15 jogos, 15 derrotas. Sabe quantos gols marcados? 1. Ontem, 2. Não, e ontem 2. O único gol marcado era um do Deportivo Táchira contra o Palmeiras. Palmeiras 4 e o Deportivo Táchira 1. Ou seja, não teve influência nenhuma no jogo. E ontem 2 gols marcados. E olha, possivelmente, de todos os times venezuelanos que já enfrentaram equipes brasileiras, talvez a equipe de ontem seja a pior. E o Corinthians teve dificuldades contra essa equipe, e aí começa, como a Mari falou, uma hora é a ansiedade, outra hora é a apatia, né, Marra? Outra hora é muita desculpa. E a própria entrevista do Yuri Alberto depois do jogo, ela reforça essa história das frases feitas, né? Quando ele diz que todo jogo de Libertadores é difícil. É muito fácil pegar essa frase como sustentação para explicar uma atuação e o sufoco de ontem. Não é verdade isso. O Botafogo, por exemplo, ano passado, pegou a Aurora aqui no Newton Santos e meteu 6-0. Era jogo de Libertadores também. E não teve nada de difícil. Então, quando você é melhor, você precisa impor o seu jogo. Estou muito com Marra nessa análise que ele fez há pouco, mais sutil, né, mais en passant, quando ele fala sobre, ele ventila a possibilidade de uma questão física. E aí eu falo isso para poder pegar um gancho do que eu falei ontem, aqui nesse mesmo programa no Sport Center, sobre o pré-jogo. Que uma tendência que eu já vi acontecer no Vasco com o Ramon Dias, que é você sair de uma temporada em que a exigência era muito grande, o time responder além da exigência. O Corinthians sai de um cenário de luta contra o rebaixamento e pega uma vaga na pré-Libertadores. E aí, quando começa o ano seguinte, alterna bons e maus jogos, mas passa um período ali de meio prostrado, meio desanimado, meio sem intensidade. Eu estou com essa sensação. Eu estou vendo o filme se repetir em outra camisa agora. Talvez a parte física que você falou até sobre a questão do Memphis, né? Que tinha sido a cobrança, a gente lembrava ontem aqui, da torcida, é difícil você calcular vontade ou entrega, a gente não tem esses dados. Mas a gente fica tentando entender onde que pode ser essa ausência de algo mesmo do Corinthians. O Memphis, você sentiu ele... Porque te impressionou o Martínez e te impressionou o Carrillo. O que você viu do Memphis? O Memphis, para mim, passando muito a perna em cima da bola. Sei lá, faltando objetividade, sabe? Era letra numa hora, tentativa de caneta aqui na lateral, uma tentativa de elástico. Pô, ele mesmo, por isso que eu falei logo na abertura, ele falou, a gente achando que tá jogando mais do que a gente joga, tem que lembrar do que a gente passou no ano passado, ele mesmo tem que se ouvir. Porque em determinado momento ali da partida, e eu achei também ele lento, quando ele estava dominando algumas bolas. Indo na direção errada, por exemplo, teve uma no meio-campo que ele dominou a bola, ele protegeu a bola do zagueiro atrás dele e ele foi para a direção do zagueiro, tentar girar em cima do zagueiro, só que o cara já estava ali. Então, algumas decisões erradas, mas óbvio, quando tem qualidade, ele deixou o Bidu na cara do gol, assim, numa facilidade tremenda aí, até essa jogada. Uma letra ali, uma proteção, e rapidinho ele deixou
o Bidu na cara do gol. Só que é ser mais objetivo para mim. Acho que é isso que está faltando para o Memphis. Um pouco mais de objetividade, não tentar passar muito o pé em cima da bola, enfim, caneta, lençol, o que seja. É mais objetividade mesmo, porque em alguns momentos ele tá muito... Ele sabe que tecnicamente ele é acima, mas eu acho que tá faltando um pouco ali de objetividade. Talvez o Memphis tenha sido a representação do que os jogadores falaram, né? De tipo, não que é sobre o Memphis, né? Mas se tem um exemplo mais claro, é de saber que você é melhor que o adversário e você tentar demonstrar isso muitas vezes. Mas depois que tiver 5-0, ok. Uhum. Ô, Bruno e Rafa, a gente volta a conversar, tá? No programa. A gente vai mostrar mais gols e tem mais um debate do Corinthians também pra gente falar, beleza? Tá bom, tem mais coisa pra gente falar do Corinthians e, claro, muito de Botafogo e Racing por aqui, Mari. Até já. A dupla volta. Só girar, então, mais gols da Libertadores pra vocês, porque tem